A disciplina só se aplica a quem não quer mudar o seu comportamento, a quem insiste em viver na comunidade, contaminando a comunidade, dizendo à comunidade que está tudo ok com ele, quando não está ok. É o cinismo, é a atitude contumaz e rebelde, que precisa de uma atitude exatamente como essa. Há algum tempo atrás, um pastor muito amigo meu compartilhou o que aconteceu numa reunião do conselho. Havia um rapaz na igreja que estava assumindo atitudes extremamente pecaminosas, batendo no peito, dizendo que achava que não tinha problema nenhum, contaminando os moços da igreja, vida desregrada, moralmente desregrada, vivendo nas baladas, bebendo até cair, e prostituindo, fornicando, vivendo uma vida de pecado, e achando maravilhoso, e falando isso para os moços a pleno pulmão. O conselho da igreja soube disso e trouxe esse irmãozinho para a reunião. Quando ele chegou, a arrogância dele estava no nível tal, que ele bateu no peito e disse o seguinte: eu quero que vocês, senhores do conselho, saibam de uma coisa. Eu quero aqui agora abdicar, eu quero aqui renunciar à minha confissão de fé. Um dia eu fiz uma confissão de fé na igreja dizendo que eu creio em Jesus, eu não creio mais. Eu quero renunciar à minha confissão de fé e eu quero dizer para vocês que estou indo para macumba. E foi para macumba. E está na macumba. Aí você se assusta com um negócio desse e você diz: é para se assustar mesmo, meus queridos irmãos. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que se não tomar uma posição clara, nós não ficamos sabendo o que é pecado. Esse conselho tem chorado por esse irmão. Esse pastor falou comigo com lágrimas nos olhos. Isso tem gerado uma profunda dor naquela comunidade. Mas eles perceberam em que linha aquele menino estava. A questão dele não era apenas ética, a questão dele era do coração, porque normalmente o coração antecede a ética. Ele estava vivendo num comportamento pecaminoso, diabólico, satânico, e causando sérios problemas na comunidade onde ele estava, com seu comportamento e com sua palavra. E saiu da igreja, e se afastou do Senhor, e renunciou à sua fé. E eu quero dizer aqui de forma muito clara: gente que diz que é, mas não é, precisava tomar o lugar e aprender a definir o que é que ele quer na vida. E nós precisamos entender que isso é palavra de Deus. Eu me assusto profundamente com essa afirmação que o Espírito de Deus faz aqui, que a pessoa tem que ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Mas é isso que a palavra de Deus nos diz. Para quê? O objetivo é um objetivo muito claro. É entender que o pecado é fermento. Olha o texto como é que fala, versículo 7. Lançai fora o velho fermento. É fermento. Ora, quem trabalhou um pouquinho com culinárias, e mesmo aqueles que não trabalham com culinária, sabem muito bem o efeito que o fermento tem sobre a massa. O efeito químico dele é um efeito devastador, se nós pudéssemos dizer assim, porque ele altera substancialmente a natureza da massa. É isso que acontece quando o pecado começa a ficar arraigado na vida da igreja, e gente vai vivendo em pecado, aqueles meninos em pecado, casais em pecado, e vai ficando aquele negócio, e de repente a igreja para e diz: está tudo ok. Não está ok. Pecado é pecado, fere o coração do Pai. Pecado precisa de disciplina, pecado precisa de posição. Para quê? Para que haja em nós lamento, para que haja em nós dor pelo nosso pecado, para que haja uma compreensão na nossa vida de onde que nós estamos e o Deus a quem nós servimos. Se é verdade dizer que nosso Deus é gracioso, uma das coisas que a palavra também de Deus nos ensina é que nosso Deus é santo, absolutamente santo. Ele não coaduna com o pecado, ele não comunga com o pecado, ele não tergiversa sobre o pecado. Deus é Deus e ele é santo. E a palavra de Deus nos ensina isso. O segredo aqui é lançar fora o fermento. A Bíblia ensina que deve haver disciplina quando pessoas insistem em viver no seu pecado de forma contumaz, rebelde e cínica, tratando o pecado como coisa normal e até mesmo muitas vezes se tornando jactanciosos, ensoberbecidos e arrogantes com seu próprio mal, não entendendo que estão indo para o inferno.
que estão indo inexoravelmente para a morte. Eu queria terminar, meus queridos irmãos, com 2 lembretes finais aqui. Primeiro, essa exortação não é para que a gente trate todo pecador de forma excludente. Porque se nós começarmos a tratar todo o pecado com uma forma de você tem que excluir, daqui um pouco nós vamos ter que descobrir que ninguém vai ficar na igreja. Por quê? Porque por natureza nós somos pecadores. Por natureza nós caímos. Nós precisamos entender que o que o texto está falando aqui é que a gente precisa tratar pessoas que vivem no seu pecado de forma cínica. Nós precisamos, meus queridos irmãos, perceber que na história da igreja, o excessivo zelo e a busca por pureza tornou-se muitas vezes um contraponto. E o apóstolo Paulo começa a tentar explicar aqui no versículo 9: já em carta vos escrevi que não vos associasses com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, roubadores, papapá, porque senão vocês teriam que sair do mundo. A oração de Jesus pelo seu discípulo é: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O que o texto está querendo nos dizer é que nós temos que aprender a conviver de forma simpática com gente que cai, com gente que quebra a cara, com gente que fere o coração de Deus, mas com gente arrependida que quer voltar para o Senhor. Igreja é lugar de restauração. Igreja é lugar para que a gente possa entender que aqui a graça de Deus se manifesta. Não é lugar para o cinismo. Segunda coisa que eu queria deixar é que esse texto aqui nos orienta para que a gente sempre deixe também a porta aberta para a volta do pecador, daquele que foi disciplinado muitas vezes. Quer ver o que diz aqui o apóstolo Paulo? Se você andar comigo na 2ª carta aos Coríntios, a igreja disciplinou aquele irmão, a igreja tomou a posição que precisava tomar, e então na 2ª carta, o apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 2, versículo 5, o seguinte: é uma outra carta já, no outro momento, passaram talvez 3, 4, 5 anos aqui. O apóstolo Paulo está dizendo aqui agora uma coisa muito importante. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria. E aí olha o versículo 7: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Olha que carta diferente. Não é absolutamente diferente? O que aconteceu com aquele irmão que foi disciplinado pela igreja naquela época? Ele percebeu o pecado dele, ele percebeu o lugar onde ele estava indo, ele mudou a atitude, mas ele estava ainda passando por muita tristeza, muita vergonha. Às vezes a reabilitação é um processo longo e complexo. Você tem que enfrentar acusações e confrontos muito sérios. O apóstolo Paulo está dizendo: eu quero que vocês roguem com ele o amor de vocês, confirmem com ele o amor que vocês têm por ele. Versículo 9: foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para quê? E eu acho fantástico esse texto. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que eu acho maravilhoso esse texto aqui, meus queridos irmãos, é que se não houver perdão e restauração, o que acontece? A igreja de Cristo muitas vezes fez isso. Ela não concede perdão e ela não restaura o pecador, porque às vezes o pecado que ela cometeu é um pecado muito grave. Então o que acontece?